Projeto Evolução, capítulo 2. Nessa jornada de evolução buscando minha melhor versão, assumi um compromisso público de documentar essa jornada e mês a mês trazer as ações que eu tomei e que me fizeram progredir ou regredir. Nesse episódio, compartilharei com você os nossos movimentos do mês de dezembro. O mês 12 de 2020 foi um mês importante para nós, pois eu comecei um estudo dos livros A Estratégia do Oceano Azul e da Regra 10x. Realizei uma expedição ao Pico do Monte Negro, local mais alto do Rio Grande do Sul, em busca de desenvolver mais o meu lado espiritual. Passei a noite com amigos trocando experiência, falando sobre o futuro e realizando orações. Foi um mês de erros e acertos. Tivemos demissões e redirecionamento do nosso projeto e a fim de compartilhar essa experiência, eu convido você a acompanhar os acontecimentos mais importantes desse mês. Então vem comigo que é só o começo. Águas jamais navegadas. Como eu entrei em águas que eu jamais tinha navegado antes, nesse mundo de internet de uma forma profissional, nós não sabemos exatamente o que é certo e o que é errado até que a gente se depare e compare os nossos resultados. Então, em dezembro de 2020, nós tivemos muitas ações e essas ações a gente só tem como realmente ver se nós tomamos a melhor ou a pior decisão a partir de passar pelo teste do tempo, pelo campo de batalha. Como as coisas não funcionam apenas em teoria, eu respeito aquela máxima de que o caminho se faz caminhando. Em dezembro, nós participamos e tivemos algumas situações que eu quero compartilhar com vocês nesse projeto Evolução. E uma delas, que para nós foi muito importante, foi a participação do FL ao Vivo, que é um evento para pessoas que trabalham com internet, que trabalham com produtos digitais, com infoprodutos e outros tipos de formas, né? E é um evento que reúne ali pessoas que comungam do mesmo interesse. E eu tive a oportunidade de participar desse evento e durante os 3 dias desse evento, algumas fichas naquela hora caíram para mim. E quais foram elas? Bom, eu tinha adotado uma estratégia para trabalhar na internet, algo que realmente o meu coração, né, me impulsionava, minha intuição me impulsionava. E aí eu me deparei com um método que naquele momento fez sentido para mim, de que a minha Roma, né, que é um jargão utilizado, de que, ou seja, a entrega onde eu estaria levando as pessoas, né, talvez você que está aqui me assistindo, não seria 100% adequado. No intuito de eu corrigir essa rota, eu decidi então ajustar essa Roma. E aí nós iniciamos um processo de ajuste dessa Roma, e essa Roma começou-se a ser desenrolada, ou seja, nós paramos de falar de algumas coisas que nós estávamos falando até então e passamos a falar sobre outras coisas mais direcionadas, dando um pouco mais de ênfase para uma das áreas que nós trabalhamos dentro do movimento Hype. Bom, e aí o desfecho dessa história você vai acompanhar comigo no Projeto Evolução de número 3. Mais alguns detalhes que nós iniciamos então, a partir dessa Roma definida, nós iniciamos um estudo dos livros A Estratégia do Oceano Azul e da Regra 10x, que no caso são 2 livros que eu li e que fizeram todo sentido para mim durante a minha jornada. Eu tive a oportunidade de, uma vez absorvendo o conteúdo desses 2 livros, eu pude ter um crescimento de 10 vezes mais o faturamento que eu tinha obtido de 2016 para 2017. Então eu achei que fazia sentido eu compartilhar esse conhecimento, que aliás eu compartilho diariamente pela manhã, né? Nós realizamos lives matinais até hoje, que começou em dezembro. E aí nós temos aí já somado vários capítulos que você pode acompanhar na nossa playlist, tanto do Instagram quanto do Facebook, YouTube. Nós temos lá registrado as nossas lives matinais, que a gente faz ali uma reflexão, aonde a gente passa a analisar o nosso projeto, negócio, produto, serviço, de acordo com essa matriz, né, chamada matriz do Oceano Azul, e a partir disso a gente consegue então traçar estratégias que nos tiram completamente do mercado sangrento
da disputa por espaço, por concorrência, e nos leva, né, justamente a navegar em águas azuis, em oceanos azuis. Então esse foi um importante início para nós também, no caso de dezembro, né, que nós iniciamos. Nós tivemos também uma expedição ao pico do Monte Negro. E a gente passou a noite lá, foram horas de viagem, se eu não estou equivocado, acho que do local onde eu estou até lá, nós levamos aproximadamente 6 horas de viagem. Teve a oportunidade de chegar lá um pouquinho antes do entardecer. E a gente teve ali vários registros, inclusive a gente está compartilhando e vai compartilhar algumas coisas a mais daquela madrugada que a gente passou lá, compartilhando experiência, fazendo, no caso, reflexões, orações. A gente pôde contemplar também lá o nascer do sol, acordamos bem cedinho, às 5 horas da manhã. Na verdade, nós não dormimos, né? A gente passou a madrugada inteira praticamente acordado. A gente foi conversando até 3 horas da manhã e paramos ali de conversar, ficamos mais ou menos umas 2 horas assim, sentado na cadeira, tentando descansar, mas estava difícil porque estava frio pra caramba, né? Eu estava bem equipado, com calça, com blusão, com jaqueta, mais uma capa de chuva, mais uma calça, 2 meias e ainda assim a noite estava bem frio, estava difícil ali de se concentrar, por exemplo, principalmente naquelas 2 horas onde a gente, né, deu uma paradinha, o vento batia assim mesmo com uma coberta, até mesmo por cima, estava difícil de se concentrar, porque realmente aquele ventinho, né, estava complicado. Mas enfim, aí mais para frente, às 5 horas da manhã, nós começamos a desmontar o acampamento e a gente pôde ver ali uma das imagens mais belas que eu já pude contemplar na minha vida, que é a gente estar acima das nuvens, contemplando assim aqueles canyons, né? Quem tiver a oportunidade de ir até lá, vale a pena só pelo fato da gente poder assim contemplar aquele amanhecer, aquele nascer do sol. A gente tem alguns registros que eu vou estar mostrando para vocês aí. Que realmente foi fantástico, né? E fora a experiência da gente trocar a experiência com outras pessoas, né? Nós estávamos lá entre aproximadamente, eu acho que umas 15 pessoas, e foi bastante gratificante a gente poder dividir, né, experiências que aconteceram lá. Nós tivemos então uma live onde eu estava na praia, tanto a live de Natal, eu fiz também uma live de Ano Novo, onde a gente, né, pôde ali preparar um material para vocês de Natal e de Ano Novo. Foi algo para mim diferente, porque eu tenho aqui uma equipe comigo que está monitorando o áudio, monitorando o som, monitorando as mídias sociais, e eu fazer a live sozinho foi um pouco desafiador, né? Tá em 3 mídias ao mesmo tempo, né? O Arthur, que trabalha nos bastidores aqui, me ajudou por
por telefone mesmo a montar o setup, a gente foi ajustando ali antes da live e saiu, né? Saiu a live, a gente fica um pouco desconfortável por ter que estar monitorando os canais, eu tive que usar um áudio para poder ter o retorno, então eu recebia o áudio com certo delay, me dava meio que, né? Você deve imaginar como é que estar ouvindo a sua própria voz com delay, mas eu precisava ter um feedback, né, do som em tempo real para ver se não teria nenhum problema, né? Na praia também estava bastante lotada a internet, por vários períodos estava bem ruim, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu colocar no ar e eu pude tanto a live de Natal quanto Ano Novo a gente conseguir, né, aí ter um resultado positivo. Como nem tudo é flores, a gente também teve alguns tropeços, um deles, infelizmente, a gente teve que fazer mais um desligamento, nós tivemos um desligamento no mês de novembro, nós tivemos mais um desligamento de um colaborador no mês de dezembro, então a gente está em fase de crescimento e não existe, como eu disse no início, certo ou errado, a gente está numa jornada a gente não existe plano perfeito, nenhum plano é perfeito até que você ponha ele no campo de batalha, né, como dizem, né, nenhum plano resiste ao campo de batalha, é verdade, imprevistos acontecem, coisas acontecem e a gente, né, vai realmente produzindo e trabalhando e tendo a direção no momento que as coisas acontecem. O ano de 2020 foi um ano bastante atípico, né? Foi um ano que eu, né, nos meus 37 anos, eu nunca passei por uma situação nesse nível, a gente vendo, né, o mundo inteiro parar e a gente vê, né, que parece profecia de Raul Seixas, né? Que ele tem uma música que diz, né, o dia em que a Terra parou, e a gente vê que tudo isso, né, está dentro de um grande contexto mundial. Eu não vou aqui emitir, né, não faz parte do nosso dessa documentação da jornada. Óbvio que eu tenho uma opinião sobre a pandemia, que talvez a gente vai discutir aí em algum vídeo futuro, mas o fato é que essa pandemia ela prejudicou muitas pessoas, mas ela também tirou muita gente da zona de conforto. As pessoas que estavam em sua zona de conforto foram desafiadas, a qual nunca antes, talvez, tinham sido desafiadas. A gente viu aí um desabastecimento nos primeiros dias de anúncio da pandemia, depois a gente viu várias situações se desenrolar, e o fato é que dezembro ainda a gente via um reflexo, né, do medo das pessoas, misturado com aquele sentimento de final de ano, onde é uma data, onde existem datas comemorativas, e para mim não foi diferente. Eu analisando toda essa situação, vendo aquele sentimento da gente querer comemorar, da gente querer realmente, né, celebrar a vida, celebrar ao lado das pessoas que a gente ama, e aquele sentimento, né, que paira no ar de medo, de calamidade, de caos, de disputa política, né, porque sinceramente, né, o vírus ele foi politizado bastante e há uma extremidade, uma polarização gigantesca que aconteceu no mundo inteiro. E tudo isso causa um sentimento esquisito, né? E que a gente precisa lidar com tudo isso. E o Hyper, ele é aquela pessoa que um dos requisitos, uma das coisas que a gente preconiza é justamente utilizar o biohacking. E o biohacking, ele é nada mais, nada menos do que a gente hackear nossa biologia buscando a nossa melhor versão. E eu tenho feito isso ao longo de toda a minha jornada e mês a mês a gente vai tendo diferenças, né, aí no controle desse biohacking. E eu vejo que dezembro foi um mês onde ressaltou um pouco mais a questão de ansiedade, em virtude até da questão da data, né? Utilizei algumas técnicas, como por exemplo a aromatização, utilizei à noite bastante meditação, respiração, momentos de concentração, mas eu confesso para vocês que foi um mês bastante difícil, foi desafiador para mim. Eu notei, como eu venho fazendo também, que é mais um dos quesitos, eu venho fazendo um tratamento natural que eu descobri para a pele. Como eu já falei para vocês, eu tenho um processo, uma complicação autoimune e desde os meus 12 anos de idade. E nesse ano de 2020, eu consegui algo que, vamos dizer assim, foi espetacular. Foi um fenômeno que eu experimentei que praticamente desapareceu completamente tudo. E eu consegui ter o melhor resultado da minha vida.
E concomitante a isso, eu consegui também perceber as nuances que eu já sabia, como por exemplo uma noite de sono mal dormida e o estresse, são fatores que me prejudicam demais, mas demais mesmo, muito além do que qualquer outra pessoa. E eu percebi que dezembro foi um mês que acabou tendo um estresse elevado. E por conta disso eu pude medir exatamente aquilo que me prejudica. E de acordo com isso, de acordo com esses dados, eu pude fazer uma reflexão para tomar melhores decisões que acabaram culminando em janeiro. Então, ao final do mês de janeiro, nós estaremos novamente fazendo mais um episódio para que a gente possa então estar discutindo todos esses impactos de todas as decisões e das situações que nós tivemos que tomar, das medidas que a gente teve que tomar, das diretrizes que a gente teve que tomar, e a partir disso a gente realmente rumar, né, ajuda rumo a essa jornada eterna por evolução. E eu convido você que ainda não baixou os 10 mandamentos do Hyper, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa entender melhor quais são os conceitos, quais são as coisas, quais são os valores que eu preconizo. E nós criamos os 10 mandamentos do Hyper justamente para isso, para que a gente possa entender quais são esses valores, quais são esses princípios, e uma vez você entendendo esses princípios, você vai entender um pouco mais esse movimento. Tá certo, pessoal? Então por hoje é isso. É um prazer compartilhar contigo o que está dando certo, o que está dando errado, e comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha, compartilha comigo as suas experiências, se esse conteúdo está te engajando, se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Conta para mim também aqui um conteúdo que você gostaria que eu compartilhasse com você também, para que a gente possa crescer junto rumo a essa jornada por evolução. Estamos juntos e é só o começo.